Oi, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foram os dias seguintes à descoberta do diabetes. Então, no vídeo passado eu contei que eu descobri o diabetes em casa por causa da minha mãe, que também é diabética tipo 1, e que foi através do exame de ponta de dedo que a gente constatou o diabetes, quando eu tinha 10 anos. Eu lembro de ter ficado um pouco assustada na hora, porque eu sabia que as coisas iriam ser um pouco diferentes. Mas não foi assim uma assustada já negando ou revoltada. Eu sabia que eu teria que ter uma alimentação um pouco diferente, mas que não seria nada normal, porque em casa a gente já tinha uma alimentação equilibrada por causa da dieta da minha mãe. E que eu precisaria continuar fazendo os exercícios que eu fazia, né? Na época eu dançava, fazia balé. Então, no meu ponto de vista, tava tudo bem eu ter que mudar, aprender a ter que tomar insulina. Aquilo já fazia parte do meu dia a dia por causa da minha mãe, né? Então não foi tão assustador no meu ponto de vista, mas não foi isso que aconteceu ao redor de mim. O que eu vi as pessoas sofrendo, acho que me assustaram mais do que o meu próprio processo. Eu lembro no dia seguinte, né, bastante do olhar da minha avó. Parecia que a gente estava dando uma notícia de óbito para ela, porque ela olhava para mim e chorava. Mas hoje, reelaborando, né, tendo um processo crítico sobre isso, eu entendo, porque logo que a minha mãe ficou diabética, não existiam ainda muitos alimentos, a própria medicação não era tão boa quanto a gente tem hoje. Não sei se hoje é tão bom, mas é melhor do que antigamente, né? E, e aí ela olhava pra mim e chorava. E aí via minha mãe também chorando. As pessoas, quando eu falava sobre o diabetes, que eu tava com diabetes, que eu sou diabética, também tinha um olhar de pena, uma coisa assim estranha. Logo no dia seguinte, eu já precisei tomar insulina e a minha mãe foi quem aplicou pela primeira vez. Ela aplicou na minha bunda e eu lembro de incomodar um pouquinho, mas ver que era uma dor totalmente suportável, né? Não era nada de outro mundo. Mas o que aconteceu é que a notícia pegou a minha família muito de surpresa. Ninguém esperava ter uma geração seguinte da outra com diabetes, né? Conversando com a minha endocrinologista, hoje eu entendo um pouco e a gente consegue ter uma hipótese sobre o que aconteceu realmente. Na época eu cheguei a fazer alguns exames de sangue para ver se era genético, quais eram as possíveis causas, como é que estava todo esse processo no meu organismo. Eu nem lembro direito, na verdade, quais foram esses exames. Mas o que a endocrinologista me explicou, se eu conseguir passar da maneira certa, é que quando você tem uma pessoa na sua família diabética, de alguma forma você já traz um traço genético. Mas isso não quer dizer que você vá ter diabetes com certeza. No meu caso, eu tive um ambiente corporal que acabou contribuindo para essa questão genética aparecer, né? Que eu lembro de um tempinho antes da gente diagnosticar o diabetes, eu tive um quadro de coqueluche. Eu tossia e vomitava. Enfim. E aí, acho que foi um quadro viral. Se é que eu tô certa, não sei direito, não entendo muito essas coisas de biologia, de medicina, enfim, tô estudando essas coisas agora. Então, é como se essa coqueluche tivesse criado um ambiente para esse fator genético aparecer, se manifestar. E aí se deu, né? Eu lembro também que
Eu fiquei diabética próximo ao Dia das Crianças. Então foi meio chocante quando na escola o presente das crianças foi algodão doce. Eu lembro daquele momento me chocar, porque eu falei assim, nossa, eu recebi um presente há poucos dias diabética que eu não posso comer. E lembro também de gostar muito dos quadros de hipoglicemia na escola, porque sempre que eu tinha hipoglicemia, eu ganhava um copo de coca grátis, né? E aí hoje essas coisas me fazem pensar na cultura alimentar que se tem dentro das escolas, né? O quanto isso colabora ou prejudica a vida das crianças, né? Tudo bem que não dá pra ficar nessa dicotomia sempre, mas algumas coisas realmente não ajudam as crianças a fazerem as melhores escolhas. Bom, acho que de todo esse processo seguinte, assim, o que mais me incomoda com essa. Quando eu falo para as pessoas que eu sou diabética, é justamente o olhar de piedade. Sendo que, na verdade, acho que a gente tem que ser fortalecido. As pessoas têm que perguntar o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo e o quanto a gente está buscando ser saudável com tudo isso, né? E não ter essa cultura de morte, né? Essa cultura de sofrimento que a gente vê quando se tem um diagnóstico desse. Bom, acho que é isso. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais de como foi eu aprender a aplicar insulina e vou puxar um pouquinho essa questão cronológica do meu processo para explicar por que eu considero o diabetes e não a diabetes. Bom, acho que é isso. Até mais.